Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais um Caindo a Ficha, seu programa semanal favorito. Bom, gente, hoje o tema é uma continuidade do tema da semana passada, aliás, retrasada, né? Porque nós fizemos uma pausa aí no feriado. Boa noite, sejam bem-vindos. Verdade com Açúcar já tá aqui, Elaine, Raquel, a Cláudia, a Renata. Oi, Renatinha, tudo bem? Elaine. Bom, gente, hoje a gente vai continuar um pouquinho do tema que a gente falou nas duas últimas sessões, tá? Nos nossos dois últimos encontros. Sessão não, encontro. É tanto atendimento que essa hora eu já chamo meio que Jesus de Genésio, tá? Então vocês não reparem. Então, vamos falar hoje daquela consciência espiritual, né? Porque isso gerou muita dúvida, muita repercussão. Muita gente me falou, nossa, mas como assim, né? Se não tiver emocional, a gente não chega ali na nossa espiritualidade. Pois é, uma coisa conecta a outra e hoje eu vou explicar um pouquinho disso para vocês. Então, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de algo bem profundo, né? Que é a consciência espiritual, que vai permitir que a nossa alma apareça. Mas como assim, né? Bom, a consciência espiritual é o que nos dá acesso à nossa alma. É a alma que nos guia mundo afora. É isso aí, uma parte 3. Hoje a gente vai continuar na parte 3. Mas hoje eu juro que a verdade ela vai vir com um pouquinho mais de açúcar, tá? As outras ela realmente foi mais endurecida, assim, pela necessidade. O tema é muito necessário, né? Então, nas duas últimas lives a gente falou dessa necessidade de trabalhar as curas emocionais, né? Como uma base, como criar uma base. Imagina a fundação de uma casa. Então, quando a gente coloca ali, né, uma base sólida, a gente consegue erguer uma casa forte, estruturada. Na nossa psique não é diferente. Quando você tem ali a compreensão de que o teu emocional, ele vai criar uma base sólida, é esta base que vai te dar permissão para construir essa consciência da espiritualidade. Eu nem sei como é que faz isso. Então, o que a gente vai falar hoje? Dessa base sólida, né, que é a emocionalidade, que a gente já comentou e agora a gente vai estender esse assunto para entender que a emocionalidade ela vai bancar. É ela que vai fazer assim um bercinho para a gente chegar aos degraus superiores, tá? Então, a espiritualidade na visão oriental, ela vai representar a totalidade. É o que Jung chama de self, tá? Porque o self seria essa consciência na totalidade, seria o profundo do nosso ser, seria a busca por esse mistério que existe dentro de cada um de nós. Então, na visão oriental, ela é a união, a espiritualidade, a consciência espiritual, ela é a união de todos os nossos corpos e sistemas, né? Ela é o elo ali que conecta toda a nossa potencialidade, toda a nossa expressão para a vida. É ela que vai nos guiar até a nossa real identidade, né? E que, por consequência, vai nos dirigir em direção ao nosso propósito. Mas será que tem diferença dessas consciências? Que diferença que tem, né? A consciência psicológica que a gente busca dentro de um consultório terapêutico, vida fora, com filosofias, com N ferramentas, né? E a consciência espiritual, qual será, né, a diferença? Vamos entender que é como se uma fizesse parte da outra, né? Mas a porta de entrada é essa consciência psicológica que a gente busca. Porque é nessa busca que você vai fazer um reconhecimento de si mesma, que você vai buscar seu autoconhecimento, que você vai entender seus pensamentos, sentimentos, comportamentos. Então, é essa consciência que aos poucos vai criando ponte até a consciência espiritual e eu vou contar para vocês como que isso acontece, tá? Então, esse tema, gente, toca muito profundo, né? A nossa alma mesmo, nosso coração é convidado a observar sobre isso, principalmente para você que está aqui, para você que é buscadora aí da tua própria história, da compreensão, né, de como é esse funcionamento do teu universo interno. Paula chegou, boa noite, Luciane, Pituca, Maria, sejam bem-vindas, né? Então, essa compreensão do nosso mundo interno, a gente vai
ganhando ao longo da vida, né? Se você faz um processo de análise, de autoelaboração, um processo psicoterapêutico, você compreende de uma forma mais rápida, eu diria, ou mais assertiva. A questão é que a gente não chega no consultório porque você acha legal fazer terapia. A questão é que você chega no consultório tomada de dor, não é assim? Né? Então, olhando, vou trazer uma definição assim mais simplista da consciência espiritual, que para mim, a consciência espiritual, aí é a minha perspectiva, tá, gente? É aquela que antecede, né, a amplitude da sua alma. A consciência espiritual ela já está lá desde o seu nascimento, mas ela precisa ser descoberta. E o caminho da descoberta é a consciência que você busca por necessidade, tá? Então a necessidade ela vai te cutucar para você se descobrir. A dor ela vai gerar um movimento para você buscar. O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Quando você cai lá na terapia, você vai entender que não é por quê, é para quê. Para que isso chegou em mim? Qual que é a finalidade disso? Né? Então, geralmente, as pessoas que chegam ao consultório, elas chegam carregadas de dor, né? E nessa busca, quando a pessoa aceita entender o que está acontecendo ali, ela inicia uma busca, né? E, olha lá, a Elaine está dizendo, eu precisei disso para entender. Todos nós, Elaine, toca aqui, todos nós, tá? Todos nós, sem exceção, inclusive quem vai estudar, né, a parte terapêutica, o comportamento humano, a parte mental, a psicologia, essas pessoas estão buscando a si mesmas. Primeiro é assim, né? Inicialmente a gente busca entender internamente, mas o que aconteceu aqui? Eu preciso de uma explicação mais profunda. E depois você vai entendendo, né, aqueles que caminham para trabalhar nessa área, entendem que é assim... Isso é tão maravilhoso que a gente quer contar para o mundo. É por isso que eu faço as lives aqui com vocês. Porque eu acho que conhecimento, ele pode ser compartilhado sim, tem muito conhecimento para compartilhar e a gente pode criar uma grande teia, de, né, ampliar essa consciência. E eu falo que eu tenho um sonho, que um dia todos nós possamos realmente ganhar consciência de nós mesmos, nos responsabilizar por aquilo que a gente está experimentando e entender que se aquilo chegou, está pedindo a nossa presença para alguma cura, para alguma solução, para algum conflito que possa ser seu como indivíduo ou possa ser um conflito sistêmico, né, familiar, algo mais profundo que está lá na sua psique, que está no seu inconsciente. Então muitas vezes a gente precisa dessa ajuda, né, Helene? A gente precisa buscar a terapia para compreender mais a fundo quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, para onde ir. A Maria Paula diz, eu fui para terapia porque não aguentava mais tanto julgamento e tentei me machucar. Nossa, Maria, eu sinto muito por essa experiência, mas olha só, você percebe que parece que quando a pressão é tão grande, você precisa vazar essa dor. E muitas vezes, quando você tenta se machucar, e eu imagino que né, inclusive aquelas pessoas que tentam contra a própria vida, elas não estão tentando tirar a vida, elas estão tentando matar a dor, né? Então, quando você começa a perceber que tem vida depois da dor, é a grande descoberta que a terapia te ajuda a perceber, não é assim? É a grande cura, é o grande resgate. E isso só depende da gente, não depende de quem está do lado de fora, não depende da família, não depende do marido, da esposa, depende só de uma coisinha, uma escolha interna que você faz para conseguir se resgatar. Deixa eu ver o que você está falando aqui comigo. O MP Silveira diz, essas lives estão me ajudando muito, obrigada por compartilhar. Eu fico muito feliz em poder dar a mão para vocês e caminhar junto, porque aqui a troca é muito rica, muito justa, né? E eu acho que a caminhada tem disso, né? Quando a gente compartilha, a gente multiplica. E eu espero que vocês possam multiplicar muito essas curas, né? Para outras pessoas também. Quando a gente se cura, a gente leva essa cura para dentro da nossa casa. Peixes Atenas diz, compartilhar com o mundo e muitos nos chamam de chata ou psicóloga. Ou psicóloga e chata é a mesma coisa, não sei. Mas assim, uma coisa é fato, né? O que eu posso te dizer é que eu já há muitos anos abri mão de tentar auxiliar quem não pede ajuda. Ó, isso é uma chave importantíssima que eu tô dando para vocês. Não tenta ajudar quem não pediu ajuda, porque aquele que não pediu ajuda, ele não tá disposto, ele não tá aberto. Gente, isso acontece até em consultório, tá? Tem gente que vem pra cá e a pessoa não tem aquela disponibilidade interna.
Então a pessoa tá meio perdida, não sabe o que tá fazendo. E quando eu percebo que tem muita dificuldade, muita resistência para mudar, eu faço uma pergunta: qual que é o objetivo dessa pessoa dentro do processo terapêutico? E pasmem vocês, às vezes eu escuto assim, que a pessoa não quer se curar, ela não quer mudar, ela quer desabafar. Pois é. Então tem casos e casos, percebem? Então assim, quando alguém, comentar alguma coisa e pedir uma sugestão, você pode até compartilhar. Quando não pedir, ou então a pessoa só quer ali desabafar, o negócio é entender também, tá? O que aquela pessoa, por que ela tá me falando isso? E aí você pode perguntar: você aceita um conselho? Aí a pessoa vai ficar meio sem graça e vai falar: fala, né? Aí se você perceber essa cara meio sem graça assim, ela não quer, tá bom? Guarda esse segredo aí. Bom, vou continuar aqui dizendo para vocês que quando a gente está nessa busca do quem sou eu, essa é a primeira busca que a gente faz, é a busca psicológica. E aí você vai descobrindo, você vai percebendo o teu movimento de autodescoberta, os mecanismos do pensar, do sentir, você vai encontrando coisas que você reprimiu, coisas que precisam ser liberadas, ou seja, você começa a perceber ali onde moram seus traumas, suas dores, comportamentos que você tem que te ajudam, outros que te atrapalham, aqueles que te levam para a vida, outros que te sabotam e te tiram da vida. Então, essa caminhada, ela é a caminhada inicial da consciência. E aí vai começar a acontecer uma construção consciencial, vamos chamar assim, tá? Que nessa busca você vai se reencontrar, você vai se perceber, você vai se descobrir, você vai falar: nossa, estou encontrando as minhas peças, estou me completando. E aí você começa a resgatar as suas partes perdidas. Porque a gente nem percebe que a gente perde um monte de parte pelo caminho. A gente perde parte para pertencer, a gente perde parte para poder ser aceito, para poder ser amado, para poder ser vista. A gente vai perdendo as nossas partes em função do meio, em função do outro, em função da estrutura social que você vive, da estrutura familiar. E aí o que vai acontecendo? Quando você aceita o processo de mergulho, de cura, mergulhar em si mesmo, isso eu chamo de cura, o processo é a própria cura, tá? Quando você aceita, você começa a perceber que sim, existe vida após o trauma, existe vida após um divórcio, existe vida após uma perda profunda, existe vida, porque vida é movimento, ela não vai parar. E ela também não vai ficar se movendo para te ferir, não é pessoal. Tá? Não é pessoal. Então aí você vai aceitando, vai aprendendo a aceitar os movimentos da vida, você vai perceber que a vida não tem essa coisa de a vida é muito injusta, a vida é muito errada, né? Na verdade, todos os movimentos, eles vêm com um convite, eles vêm buscando uma solução, eles vêm apontando a necessidade da resolução de algum conflito. Faz sentido isso pra você? Porque tem gente que fala assim: não, mas o que me aconteceu lá atrás foi muito injusto, isso e aquilo. Aqui, gente, em consultório, eu atendo, desde que eu abri minhas portas, muitos casos de abuso, tá? De qualquer natureza. Muitas mulheres, muitas crianças, então, muitas situações de abuso. E aí, lá atrás, eu também perguntava, né? Poxa, isso pode realmente estragar uma vida inteira, isso pode realmente ser muito comprometedor para o caminho daquela pessoa. E aí eu comecei a pesquisar pessoas que superaram a sua dor contando sobre essa dor. E uma das pessoas que eu encontrei pelo caminho foi Louise Hay, que é uma autora que já é falecida, mas ela é terapeuta de mulheres e ela sofreu abusos na adolescência. Inclusive chegou a engravidar. Ali na frente os pais não acreditaram nela, ela foge de casa, ela se abriga em uma igreja, né, onde tem um ministério de mulheres, e ela começa a fazer um trabalho ali com as mulheres e tudo mais. Só que um pouco antes, quer dizer, ela acaba tendo o bebê, ela coloca o bebê para adoção, porque ela não tem a menor maturidade para cuidar de uma criança, e nos Estados Unidos isso é permitido. Então, assim, ela cria um caminho onde ela ensina o perdão para essas mulheres. E dentro disso, ela constrói a vida terapêutica dela. Essa mulher tem uma relevância absoluta no meio terapêutico dentro das dores do feminino, né? Então percebam, quando uma dor chega para você, o que você faz com ela? Você guarda e olha e chora por ela e diz: poxa, a vida é injusta, e você fica 20 anos ali chorando por conta dessa situação injusta? Ou você permite que essa dor seja uma mola propulsora
para uma cura mais profunda. Por isso que eu falei que hoje o tema, ele é assim, ele vem um pouquinho mais açucarado, mas mesmo assim eu vou dar umas cutucadas aqui, porque esse é meu papel, tá? Minha função. Oi, Vivi, Dona Tela Mística está aqui, boa noite. A Ilma tá dizendo que já tá caindo algumas fichas por aí, e a Cíntia diz, meu sonho é ver o mundo terapeutizado, isso aí, seria bem melhor, concordo com você. Forte, né, Ilma? A Elaine diz, depois que eu tirei a roupa de salvadora, muita coisa mudou. Olha que incrível, tá vendo? A terapia salva a gente. Então, meus amores, quando a Ilma tá dizendo, Cíntia, a gente vai perdendo e acrescentando o que não é nosso, né? Isso, a gente perde as partes e vai acrescentando partes de outras pessoas. Assim, a expectativa do outro a gente vai vestindo. Principalmente das pessoas que nos guiam para a vida, né? Então, voltando lá, daqui a pouco eu volto nos comentários aqui, porque ele travou os comentários e eu tô tendo que correr para ler. Então, quando eu olho assim para as histórias de dor que impulsionam, né, a pessoa para frente, eu posso garantir para vocês que eu também tive as minhas histórias de dor e essas dores foram que me levaram a buscar a cura. Então, hoje vocês estão falando com uma pessoa que aprendeu a passar o remedinho certo na ferida. Mas isso vem assim, pronto? Não, isso é uma construção, tá? Então, quando você vai se entregando para o processo terapêutico, se entregando para suas curas, mergulhando em você, entendendo o convite da dor, você vai percebendo que a natureza, ela é movimento constante. E nós somos parte da natureza, então dentro de nós também acontece um movimento constante. Isso não vem para nos ferir, isso não é pessoal e não vem para nos agredir. Então, quando a gente vai percebendo isso, a gente vai criando amplitude, né? A gente vai se acomodando dentro dessas verdades que nos aparecem e a gente vai desprendendo da dor, a gente vai se relacionando diferente com a dor. Porque um trauma é um trauma, ele vai estar lá, ele vai ser uma cicatriz, né? Mas se você olhar uma árvore que cresceu muito, se você olhar para o tronco dela, vai estar todinho marcado, porque ela envergou para um lado, envergou para o outro, sofreu tempestade, sofreu chuvas torrenciais, sofreu seca, sofreu um monte de coisa. Então você vai ver todas essas marcas ali, não é assim? E por que conosco seria diferente? Não é diferente, né? Então, quando a gente vai aprendendo a se relacionar melhor com a dor, quando você vai ganhando maturidade nessa experiência, a consciência está ali te guiando e é justamente essa consciência que é a ponte para uma consciência espiritual. Então não tem, né? Quando você fortalece seu emocional, quando você cria a base sólida dentro da sua consciência psicológica, você vai criar um caminho que vai te conduzir a esse lugar da consciência espiritual. Tá? Então, essa compreensão ela vai ampliando a nossa consciência no sentido da profundidade, e aí você começa a perceber os movimentos da vida, a simbologia por trás disso, as coisas que acontecem, aí você começa a dar uma bloqueada lá, né? Entra uma borboleta na sua casa, você já fala, nossa, o que isso significa, hein? Você já começa a tentar entender todos os movimentos. E isso é perfeitamente natural, porque a gente vai começar a reparar, a gente vai começar a ter presença, tá? E aí tudo que vai acontecendo você analisa. Nossa, mas que estranho, né? O que será que eu tô emanando? Por que isso chegou em mim, né? Então, a gente começa a entender até o sentido da gratidão, né? Porque é uma palavra muito usada e pouco sentida, a gratidão. Então você começa a expandir essa consciência e você vai percebendo agora que antes, coisas que você não compreendia, agora elas chegam com mais facilidade, agora você tem uma compreensão mais profunda de si mesmo, você tem uma integridade nesse sentir que ele é diferente da forma que você sentia antes, e aí você vai abrindo mão da necessidade de agradar todo mundo, como a Elaine disse aqui, abrir mão de ser salvadora, né? Você vai se despedindo desses papéis, né? Que por muito tempo você usou e aquilo te deu direito a existir, te deu direito a pertencer. Só que aí quando você tem o emocional elaborado, é quando você consegue se despedir dessas versões anteriores. Porque se você tentar fazer isso na marra, você pode sofrer mais. Entendeu? A Verdade com Açúcar está dizendo o poder do agora. É exatamente isso, o poder do agora. Inclusive, quem quiser ler, esse livro é maravilhoso, Eckhart Tolle, amo de paixão, né? E aí a gente começa esse movimento do autorresgate,
né? Você presta atenção em si mesma, nas suas necessidades, você descobre que você tem necessidade e que você pode acolher essas necessidades. Olha que sensacional! Você percebe que você pode e você deve se importar com você, né? E aí você vai percebendo assim, nossa, mas eu tenho importância, eu importo, né? Mas daí não é para o outro, é para você, entendeu? Então, quanto mais você vai caminhando, mais você vai percebendo que essas partes perdidas, você olha no espelho e fala, nossa, eu tava com saudade dessa pessoa, tava com saudade de você, nossa, né? Você sentindo falta de si mesmo e você se redescobrindo. Esse caminho, gente, ele é maravilhoso. Você chora, você dá risada, você vibra, você entristece lembrando de alguma coisa, mas logo na sequência entende o porquê você viveu aquela experiência. Então, é sobre isso, né? O processo, a cura é sobre isso. É sobre você descobrir que você pode se amar. Olha lá, aceitação. É isso aí, Sônia. Aceitação. E aí você começa a aceitar tanto o movimento de dentro quanto o movimento de fora, que vem para te provocar. E a vida vai provocar quem tem condição de evoluir. Não duvidem disso, nunca. Né? Então, você vai percebendo que você merece. Gente, o lugar do merecimento ele é tão maravilhoso. E aí você vai falar, nossa, eu mereço mesmo. Eu mereço. É isso aí. Eu mereço ser feliz, eu mereço me amar, eu mereço ser amada, eu mereço receber o mesmo tanto que eu me dou. E se eu estou me doando e não tem equilíbrio, eu posso me afastar ou me retirar. Então são as permissões que você vai ganhando ao longo do caminho e aí você vai se apropriando de si, você vai se resgatando e você vai tomando as rédeas da sua vida. Esse é o processo da consciência psicológica que vai começar a despertar essa consciência espiritual. E essa consciência espiritual ela é muito gostosa de sentir, ela é muito produtiva. Percebam, sempre que eu falo de algo espiritual, está em tudo, mas principalmente precisa ser acionado por nós. Nós somos os comandantes e os regentes da nossa vida. Então a gente precisa aprender a acionar essa energia, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui comigo. A Donatella Mística Vivi tá dizendo, eu nessa fase, saudade de algumas partes minhas. Exatamente. Esse aí é o trampolim, hein? Sentiu saudade de você, pula no seu reencontro, entendeu? Corre, vai lá e corre nesse reencontro. O Paulo tá dizendo, a verdadeira gratidão nasce da alma, não da mente. É isso, né? E na verdade, ela vai acompanhar o movimento da mente, porque o teu coração vai indicar o caminho. E se a sua mente falar assim, não é esse caminho, tá tudo errado, você não deve fazer isso, não, porque a mente fala pra caramba, né? Mas ela é programada pra isso, é um robô programado pra falar. Então, quando você alinha o teu desejo do coração, junto com a atividade mental, né? Junto com o Waze, então alinhou os corpos, você vai dirigir a vela do seu barco para onde você precisa ir. Aí é maravilhoso, aí você sente essa gratidão. Claro que a mente, ela sempre vai tentar criar um caos. Tá? Sempre, ela vai usar as programações que já existem lá, mas você não precisa acreditar nos seus pensamentos só porque eles estão na sua cabeça. Pensamento é isso aí, pensamento ele não para, a tua mente não para nem quando você está dormindo, então não adianta brigar contra ela. O mais inteligente a fazer é fortalecer o que vem do coração. Mas como saber o que vem do coração? Quando você entra em ressonância com você, com o teu processo, com a tua cura, né? A Donatella tá dizendo, mas encontrando essas partes, o melhor de tudo, adorando. Que bom, é isso aí, precisa mesmo reencontrar com esse eu perdido dentro de nós, né? Porque se a gente tá falando de reencontro, significa que você conhece essa parte, que você sabe a sua potência, que você sabe a sua força, que você já superou tanta coisa. Quando você olha para trás e você vê as tragédias que você viveu, você também tem que olhar quanta superação você experimentou, porque você experimentou. Só que a gente tem uma tendência, como humanos, a gente é treinado, tudo estimula esse treino, a gente olhar para o que falta e não para o que transborda. Então, toda vez que você olhar para o que falta, faz esse exercício. Vira a chave, sabe? Vira a moeda e olha para o que transborda. Tá bom, isso aqui, eu não tenho isso aqui muito hoje, né? Não tá legal, preciso melhorar. Ok, mas o que transborda? Né? O que você tem ali que existe, que você consegue ver? Ai, Cíntia, mas eu tô numa situação tão delicada que eu não enxergo nada. Não vejo nada de bom em mim. Então lembra das superações, lembra quanta força você teve para superar, porque se você tá aqui agora, você sobreviveu, tá? A minha proposta é que você viva.
Não que você sobreviva, é que você tenha vida, né? Mas tá bom, então vamos entender, sobreviveu até agora, quanta força você usou, né? Quantas coisas você ultrapassou, quantas coisas você venceu, quantas coisas você integrou, você já integrou muito, né? Então você tem que se elogiar, você tem que se dar parabéns todos os dias, porque sim, a vida é complexa? Mas ela pode ser facilitada pela sua consciência. A consciência é a saída. Então, quando a gente faz esse mergulho, eu costumo dizer, a saída é para dentro, Quando do lado de fora tudo estiver bagunçado, volta para você, se reconecta, lembra de quem você é. E se cada um de nós fizer esse exercício, com certeza a gente vai viver num mundo melhor, a gente vai construir, pelo menos dentro de nós, em volta de nós, vai ser muito melhor. Se o outro quiser fazer a mesma coisa, muito que bem. Se o outro não quiser, não é a nossa responsabilidade empurrar ele, né? Eu falo que às vezes a pessoa não quer ver, você vai lá e acende um holofote na cara da pessoa, ela vai ficar brava contigo. Então, se ela aceitar, você comunica. Se ela não aceitar, faça só por você, tá? Muito bem. E aí, então, é que chega esse momento de entrada da consciência espiritual, que é essa conexão de todas essas partes, a compreensão de tudo que você viveu, de tudo que você experimentou, o que aquilo te ensinou. Então, essa consciência, ela é a profundidade da consciência psíquica, né? E essa essência é que mantém essa busca por você viva no seu coração. É que faz você querer mais, você desbravar mais, você ampliar sua potencialidade, seus dons, seus talentos. É você encarar a vida e saber que assim, nós passamos por muitas situações, mas a gente não precisa enrijecer nem cristalizar em situações dolorosas. A gente pode e deve perceber que a vida passa, mas a gente não precisa congelar em nenhum ponto. E a gente tem que ter essa flexibilidade de saber que assim, ok, pode vir um movimento que me faça mudar tudo. Mas será que não era exatamente esse movimento que eu precisava? Né? Então, quanto mais você reconhece, quanto mais profundidade, você vai percebendo que você deixa de viver um estado de reação. Né? Porque será que realmente a gente vive ou a gente só reage às coisas que estão acontecendo em volta? Né? Então, quando as pessoas, inclusive, me perguntam muito sobre propósito e eu falo muito sobre propósito. É impossível você olhar para o propósito ou você entender o seu propósito mergulhada e cristalizada em dores e situações que não andaram, em coisas que não floresceram, porque muitas vezes esse lugar que não floresceu, esse lugar de sofrimento, é o lugar conhecido que você fez na casinha lá, colocou uma cobertinha quentinha e ficou lá, paradinho. Só que nesse lugar nada cresce, nada floresce. Então, muitas vezes, é necessário trabalhar essa emocionalidade para criar a coragem suficiente para continuar, olhando para frente e sabendo que tem vida depois da dor, né? Então, o propósito, ele vai se manifestar exatamente dentro dessa consciência. Essa consciência de propósito nasce na consciência espiritual, nasce lá no interior da nossa alma. Tá fazendo sentido para vocês? Esse Fabrício do Mar diz: quando eu comecei a ver as coisas boas, parei de olhar apenas para a busca inconstante de ser grata pelo que eu consegui. A vida começou a fluir melhor. Perfeito. Elaine diz: agora é ir selecionando o que já deu certo dentro de um outro nível da consciência que nos dá permissão de preencher as lacunas que ficaram. É isso aí. E a Espada do Mar diz: não é um caminho fácil, mas estou feliz de ter aberto os meus olhos para esse caminho. Perfeito. Maravilhoso. Quando a gente descobre que tem esse caminho, a gente fica tão feliz, né? E aí o povo olha pra gente e fala assim: ei, que cara é essa aí? Ganhou na loteria? Eu falo: não, ganhei na minha loteria interna, né? Tô me descobrindo, tô me trabalhando, tô crescendo, estou aproveitando a vida. Gente, a vida, da onde eu entendo, ela é um presente, né? Ela é uma forma da gente crescer, aprender, evoluir, explorar. Mas um dia isso vai acabar. Não importa, você tá aqui. Esteja no agora. Esteja presente para você. Presente para aquilo que você realmente deseja fazer, né? E a gente só consegue isso com essa construção. Então, a consciência espiritual, ela não fala sobre religiosidade, não é uma prática ritualística, né? Mas você pode ter ritos, né? Por exemplo, eu falo muito da escrita terapêutica.
Eu falo muito de você fazer teu processo meditativo no momento de angústia, né? Porque a angústia, ela também é bacana, ela também tá te convidando. Ninguém gosta de ficar angustiado, mas a angústia, ela vem e te cutuca e fala assim, ó, tem que bancar esse processo aí. Pra você chegar do outro lado, tem que atravessar a ponte tá lá em cima, ela é meio frágil, você vai ter um pouco de medo, mas é esse o caminho. Você chegar do outro lado, você vai perceber que o teu pote de ouro tá lá, né? Joseph Campbell fala sobre isso. O tesouro que você busca está na caverna que você tem medo de entrar. E é bem por aí. Então, ampliando esse olhar sobre a consciência espiritual, primeiro é necessário identificar em que degrau da sua jornada consciencial você está. E uma pergunta ótima para essa reflexão é assim: será que eu estou vivendo? Vivendo no sentido de experimentar, sentir a vida. Eu estou em contato com a vida, eu estou vivendo verdadeiramente? Ou será que eu dou preferência para ficar na superfície, apenas reagindo, agindo de novo ao que aconteceu? Então acontece alguma coisa, eu rebato, acontece outra coisa, eu rebato, acontece outra... Será que eu estou nesse ciclo, brigando com coisas que eu já não deveria mais brigar? Me colocando e permanecendo em situações que eu já não deveria mais viver? Dando murro em ponta de faca? Será que é esse o caso? E aí eu digo, eu estou em um sofrimento profundo porque eu não vejo saída. A minha única saída é viver isso. Então vou perguntar de novo. Sente. Quando você me escutar perguntar, fecha teu olho e sente. Você está vivendo, experimentando a vida, ou você está na superfície apenas reagindo ao que acontece? Eu quero que você ecoe essa frase, depois você volta à live, escreve essa frase e conversa com você quantas vezes você precisar para entender onde isso pega. Quando eu me pergunto, eu estou vivendo ou eu só estou reagindo? Eu estou vivendo ou eu estou na superfície com medo do mergulho? Percebe onde você sente isso no seu corpo? Onde você sente? Onde que pega para você? Né? E vai percebendo o que te gera. Outro dia eu fiz essa pergunta dentro de um atendimento, a pessoa disse, me dá muito frio na barriga. Frio na barriga é medo, mas também é coragem. É bem na região ali do plexo solar. O plexo solar, ele é a nossa energia do sol pessoal, né? É a energia das escolhas, é bem em cima do estômago. O estômago ele não vai aproveitar o alimento, ele não vai digerir o alimento, ele não vai digerir as situações emocionais. Pois bem, quando eu separo o nutriente que me serve, eu uso ele para seguir adiante, porque aí eu estou fortalecido, eu estou usando o nutriente, estou usando aquilo que eu preciso, né? E essa nutrição, ela não é só fisiológica, é a nutrição emocional. Então, do que você nutre a sua alma, né? Muito bem. Então, será que você percebe... você se percebe ali, né, a partir dessa pergunta, como o personagem principal da sua vida, ou você é um mero figurante? Essa é outra pergunta que eu quero que você faça e se responda com sinceridade. Será que eu sou o personagem principal ou eu sou um figurante passando por aqui? Será que eu vivo ou eu sou vivido por outras pessoas que me conduzem? Né? Então, o quanto você é consciente de que você realmente realiza essa experiência chamada vida? E independente dos movimentos da vida, será que eu consigo fluir com a proposta que a vida me traz? A proposta, às vezes, ela vem vestida de dor, né? Então, será que eu consigo fluir? Ou eu fico resistindo, com medo de arriscar, com medo de seguir esse fluxo? O Paulo diz assim, a vida não flui na raiva, na angústia ou na guerra interna. Exatamente. Ela flui quando a gente se rende ao fluxo, né? Quando a gente para de brigar. E geralmente um sintoma, uma doença, uma debilidade, uma dor, uma perda, tudo isso vem como uma proposta da gente sair das defesas, né? Sair das armadilhas mentais. É como quebrar aquilo que estava me sustentando na dor, sabe? Eu me sustentando no medo, me sustentando no meu fechamento interno para a vida. Brisa do Mar diz, estou na transformação de uma fase para outra. Perfeito. E a Maria Paula diz, nossa, live de gente grande mesmo, como você costuma falar. É de gente grande. A minha provocação é essa, né? Porque muitas vezes eu falo que se você olhar para a humanidade, é muito curioso assim, né? Às vezes você vê um monte de adulto na rua, mas na verdade muita gente não cresceu, muita gente
carrega uma criança interna ferida, birrenta, chorona, melindrada, magoada. Então, é nossa responsabilidade crescer. Não importa o que aconteceu no passado, não importa o que aconteceu na infância, não importa como foi o relacionamento com os pais, não é mais culpa deles. Agora a responsabilidade é nossa, né? Em ativar o adulto. E muitas vezes, né, tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas você faz sempre isso. Às vezes eu tô conversando com uma pessoa e ela vai lá para aquele lugar da dor, né? A pessoa, ela incorpora aquela dor, aquela criança que só queria encolher e ficar chorando ali a tarde inteira. Aí, a hora que passa, eu falo, então vamos lá, agora eu preciso do adulto aqui comigo. Então, convoque esse adulto interno. Então, gente, a ideia não é você evitar a dor. Deixa a dor passar. A dor tem um convite, né? Me deu vontade de chorar. Que bom. O choro, ele é a alquimia da alma. Ele transforma a dor em água salgada e joga isso pra fora. Água salgada purifica. Eu falo isso sempre pra vocês. Água salgada purifica choro, suor e água do mar. Purifica. Então deixa essa purificação acontecer. Mas é assim, percebeu que tá tomando muito tempo, tá tomando semanas, meses, anos. Se não for um luto, gente, tem que saber também a hora de parar, né? E a hora de falar, tá bom, vamos trazer o adulto aqui, eu entendi a dor, entendi a proposta da dor, agora vamos lá, vamos crescer. Essa é a proposta. Então, a consciência espiritual, ela é essa expansão para além das personas, das máscaras sociais, do ego, né? Porque o ego, ele é necessário. Jung não chama ego de ego, chama de eu. Mas o ego, ele é o quê? Ele é a nossa interface para lidar com o mundo, para lidar com o meio, para lidar com as pessoas. E tá tudo bem, todo mundo tem um ego, todo mundo precisa dele, né? Até muitos psicólogos acham ruim quando as medicinas orientais falam assim, a ideia é matar o ego. Não é questão do ego não existir mais. A ideia é flexibilizar o ego a ponto dele te ajudar na sua busca de consciência, né? Porque quando a gente começa a perceber que a gente representa papéis, né? A gente representa para pertencer, isso faz parte. Então, esses papéis, né, eles vêm carregados de emoção, de pensamento, de histórias pessoais, nossa, de outras pessoas. Mas é claro, a gente precisa integrar tudo isso, entender, ok, eu experimentei tudo isso, e a gente não representa muitos papéis, né? A ideia principal é saber que nós não somos um papel, né? Tem um ser aqui por trás do meu papel de terapeuta, entendem? Um dia ali na frente eu vou deixar de ser, eu vou viver minha terceira idade, isso é um papel, é uma passagem, entende? Então, o que a gente precisa compreender é que muitas vezes a gente se perde no papel que a gente representa, né? A gente acredita tanto neles que a gente passa a permitir que esse papel nos domine. E são muitos, né? A gente tem muitos papéis. Só que a gente precisa entender que os personagens que a gente incorpora tem que ser igualzinho o ator. O bom ator, ele sabe vestir o personagem quando ele entra na peça e ele sabe sair do personagem. Ele sabe que por trás do personagem tem o ator, tem uma pessoa. E é necessário para o trabalho dele, assim como para o nosso. E tá tudo bem, a gente veste personagens para atuar na vida. Eu não tô falando de falsidade, tá, gente? Eu não tô falando de você fingir uma coisa que você não é. Tô falando dos papéis mesmo. Papel, pai, mãe, marido, esposa, filhos, o papel da salvadora, né? Que a Elaine falou que vestiu aqui. O papel do profissional, o papel do líder, o papel da vítima. Percebe que cada um veste um papel? E muitas vezes esse personagem, ele toma tanta força e a pessoa se entrega tanto, ela acha que ela é esse papel. Na verdade não é, nós não somos isso. Então isso é natural, tá? Representar os papéis é completamente natural, nosso ego precisa disso, só que a gente tem que entender qual que é o limite. Qual que é o limite disso? Será que quando eu entro na minha casa eu deixei o papel do profissional do lado de fora? Né? Para algumas mulheres que não conseguem fazer isso, eu falo, cria um corpo do descanso, né? Então eu falo assim, ó, compra aquele chinelo cor-de-rosa, bem fofinho, sabe aquele chinelo assim, bem fofinho, e aí você deixa na porta da tua casa. A hora que você for entrar na tua casa, você tira seu sapato de trabalho, e aí você pensa, estou deixando o meu corpo profissional do lado de fora.
E aí você põe o pé naquele chinelo fofinho e diz, aqui é o meu corpo do relaxamento. Aqui eu posso ser eu posso estar comigo, eu posso me entregar pro meu descanso, eu posso me entregar pro meu prazer, eu posso estar comigo. Porque senão a gente realmente se mistura e se vincula muito a esses papéis, depois a gente não sabe como sair, tá? E isso causa doença. Isso causa debilidades muito severas, inclusive. Paulo está dizendo, o mundo da forma material exige que saibamos dançar com o nosso ego. Com certeza. A gente precisa de tudo que existe, é necessário, né? Só que a nossa função principal é encontrar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio. Então, assim, e esse equilíbrio exige que a gente elimine até algumas crenças, né? Aquela crença de que, se você tem, tipo, Deus e dinheiro. Não, gente. Não. Se eu ampliar o que eu ganho, eu posso, inclusive, oferecer mais tempo de trabalho gratuito. Entendem? Então, assim, tudo que existe precisa existir, tudo tem uma serventia, né? Eu dei o exemplo do dinheiro. O dinheiro nos auxilia. E aí as pessoas falam assim, tem gente que fala assim, não, mas quem tem dinheiro é ruim. Olha, mas uma crença antiga, hein? Quem tem dinheiro fez alguma coisa errada, hein? Não tem umas crenças assim? Gente, pelo amor de Deus, o dinheiro, ele vai só amplificar quem você é. É uma energia, vai amplificar. Se você é uma pessoa legal, o dinheiro vai te ajudar a ser mais legal ainda. Se você é uma pessoa mais ou menos, entende? Então, assim, dentro dessas crenças, a gente também tem que ir se reconstituindo, se retrabalhando, porque a gente carrega uma porção de crenças que nos limitam para a vida, né? E sobre o papel, tem até uma... Não sei se vocês conhecem a história um dos Coringas, né? Um dos atores que fez o papel do Coringa. Vou dar um exemplo para vocês. O nome dele é Heath Ledger e ele era um cara depressivo. E ele aceitou o papel do Coringa, né? Eu acho que 2008, 2007. Depois, se vocês quiserem, pesquisem sobre ele. E o que aconteceu ali? Ele era um ator que lutava contra a depressão. Só que ele se misturou muito aquele papel, né? O Coringa, ele é um papel caótico, assim, ele encarnou mesmo a dor, o caos, a desesperança que o personagem carregava, né? Então, o que era para ser só uma criação artística, se misturou ao material psíquico real dele, e ali, com certeza, foi devastador. Então, ele não consegue sair desse lugar e ele acaba por tirar a própria vida. Dizem que foi uma mistura ali, uma coisa, como fala? Um acidente. Ele misturou remédios acidentalmente. Enfim, eu acho que não. Da minha perspectiva aqui, eu acredito que ele tenha se misturado. Isso acontece, isso né? Assim, o ator que ele não tem uma condição, lembra que eu falei? A consciência espiritual, ela precisa ter a base sólida de uma consciência emocional. Todo mundo precisa se trabalhar, né? Não é porque o ator veste um papel, um personagem, que ele também não é um ser humano com dores. Então, ali foi o casamento perfeito, né? Das dores que ele já experimentava perante a vida, e aí ele representou um papel que foi, assim, devastador para ele, porque ele realmente incorporou aquilo. E, de qualquer maneira... É sobre isso, tá? Eu trouxe um exemplo mais forte, mais potente, para a gente entender que quando a gente se mistura muito ao que a gente vive como personagem, a gente se perde do nosso eu, da personalidade que você realmente carrega na sua essência, né? Então, Jung até fala que o encontro com a sombra, ela é uma obra de um coração corajoso, né? Então, quando a gente começa a compreender que é muito importante você ter bases para ampliar estas bases, aí faz sentido aquilo que a gente vem falando aqui nas últimas lives, que você precisa ter um emocional em processo, em cura, né? Ampliando essa consciência para mais, para poder chegar na consciência espiritual. Né? Então é uma escada, é uma construção. O Paulo está dizendo, trágico demais ver um ator tendo esse fim. Pois é bem triste mesmo, né? Porque, inclusive, às vezes a pessoa ela recebe uma demanda que ela nem comporta ali. Quantos são os que se perdem em vícios, né? Por quê? Porque são muitos holofotes, muitas pessoas, muita energia, né? Muita gente olhando aquela pessoa, e aí aquela pessoa tem que ser perfeita, ela não pode errar, tem que ter o corpo perfeito. Então, assim, é muito complexo. Então, assim, a gente precisa entender que
Quando a gente busca o crescimento, a gente também tem que entender o que vem junto desse crescimento e como eu me trabalho para não ter tanta afetação, né, dos olhares, das situações. No caso deles, que são atores, eu acredito que é muito mais intenso, né? Mas, obviamente, se vocês perceberem, como sociedade, a gente tem uma consciência reduzida até nesse sentido. Pode perceber. Se você chegar num grupo e falar assim, nossa, tô com tanta dificuldade de acordar, já faltei no trabalho essa semana 2 vezes, porque, sei lá, eu acho que eu sou extremamente preguiçosa e aí eu me atraso. Vão dar risada e vão falar assim, isso é normal, vamos ali tomar uma cerveja, tudo certo. Mas se você chegar no grupo e falar assim, gente, eu descobri que quando a gente acorda 5 horas da manhã para meditar, nossa, sua vida se transforma de um jeito, fica tudo incrível. Aí vão te olhar como se você fosse um ET. Tá esquisito, hein? Que coisa. Entende? Então, assim, é isso. Você vai crescendo internamente e não é arrogância entender que você vai deixar de pertencer a alguns meios, que você vai mudar a tua frequência, vai encontrar outras pessoas que também estão no caminho da cura e um ajuda o outro, né? E isso é natural, gente, é completamente natural, tá? Então não tem assim, esse aqui é melhor, aquele ali é pior. Não, mas tragédia faz sucesso. Quando você compartilha a tragédia ela não é solidária? Ela é solidária, todo mundo dá um tapé nas suas caras, vai, poxa vida, posso fazer alguma coisa pra você? Mas quando você compartilha o sucesso, então eu falo que amigo de verdade, ele banca teu sucesso também. Isso é muito importante que a gente saiba. Espabrisa do Mar diz, como na música, já me perdi muito tentando me encontrar, mas de forma errada, fugindo das dores. Quando comecei a pegar cada uma das minhas dores, eu comecei a curar cada pedacinho. Ainda estou no processo. Todos estamos, meu amor. Todos nós aqui estamos, né? E tudo bem, esse é um processo que, assim, a construção desse eu não para, não termina, né? A gente só amplifica. Então, é sobre isso, é sobre observar que a gente pode sim experimentar papéis, saber e ter consciência desses papéis que nós vestimos, e entender onde termina o personagem e onde começa o ser, tá? Então a maioria desses papéis não nasce da nossa essência, nasce por necessidade de pertencimento. A gente precisa pertencer, a gente precisa ser amado, ser visto, ser acolhido, a gente precisa, é natural, tá? Mas como a gente fala dos personagens de teatro, né? Jung chama isso de persona, que são as máscaras sociais. E aí é saber o limite entre essa máscara e a nossa real identidade. Porque essas roupagens vão nos auxiliar, né? Durante a vida. Mas será que você consegue perceber quem é que está por detrás dessa máscara social? Você consegue se responder quem está por detrás das máscaras que você usa? Quem é esse ser? Quem é essa pessoa, né? Quem é essa pessoa que está aqui numa quarta-feira à noite me ouvindo falar e colocando ali a engrenagem para funcionar a favor da sua consciência? Quem é esse ser? Com certeza você tem muito, né, a oferecer a todos aqueles que passam por você, porque você já é um ser que busca, né? Você já é um ser que adotou para si a filosofia do resgate de si mesmo, né? Então, a Espabrisa do Marta falou que estava com saudade de vir para as lives. Venha sempre, você é muito bem-vinda. Apesar de ficar gravado, todos são muito bem-vindos, né? Então, quantas vezes, falando de papel, já prestou atenção quantas vezes você vestiu o papel do forte, mas você estava chorando por dentro? Você já representou muitas vezes um papel mais luminoso né, no seu grupo social, mas aí você estava se escondendo de alguma sombra ali que estava reprimidinha? Quantas vezes a gente dá um conselho que pro outro parece muito fácil, né? Falar assim de fora parece muito simples, mas quando você tá vivendo às vezes o mesmo drama, você fala, caramba, se fosse com outro eu saberia o que fazer, comigo eu já não sei mais, né? Às vezes a gente interpreta o papel do sábio, mas na verdade a gente tá só cansado, né? Sabe aquela pessoa que e parece que é muito sábio, né? É muito sábio ficar quieto, mas às vezes é só cansaço. Então tem um momento que a alma se inquieta, ela começa a querer aparecer, ela começa a querer brilhar, principalmente quando você é essa pessoa que dá motivos para essa alma aparecer, para essa essência florescer. Então aí você começa a desafiar esses personagens, você começa a buscar essa autenticidade, você começa a colocar verdade nisso, você começa a estar presente para você.
né? A Carla Tolomei está dizendo, as máscaras e o ser por trás se confundem facilmente, né? Então, assim, tem gente que olha pra mim e fala, nossa, você, né? Nossa, quanta luz. Eu falo, não se engana, porque a quantidade de luz é a quantidade de sombra. E aí a gente, por consciência, escolhe quem é que vai me conduzir para a vida. É a luz, é a sombra, quem que vai me dominar, né? Porque é sobre isso, é sobre agir ou reagir. Enquanto a gente está reagindo, a gente está no automático. Quando você para, respira e aí você age, é diferente. Aí você percebe que tem uma consciência que está observando tudo o que está acontecendo ali dentro e fora de você. Então é sobre isso, é sobre reconhecer esses papéis, é sobre perceber o que é ser autêntico de verdade, né? Isso, a alma se inquieta, Cíntia Bedin, é isso aí. Eu não sei se fui eu que inventei essa frase, outras pessoas já devem ter falado isso, mas enfim. A alma se inquieta e pede passagem, ela quer passar, ela quer florescer, né? Então essa busca é sobre isso, né? É saber que a gente não é o papel, saber que a gente é o ator por trás desse papel. Aliás, a gente é tudo. A gente, quando você começa a ampliar, eu falo, você ganha consciência, você fica bem louco. Olha a loucura aqui, ó. Você vai perceber que você não é só o ator. Você é o teatro, você é o todo. Você é o palco, você é o silêncio entre uma parte da peça e outra parte, uma cena e outra. Você é o mistério, né, de si mesmo que está se buscando. Você é tudo. No fim das contas, você é esse todo. E tudo isso vive em você, tudo isso passa por você, tudo isso faz parte de você. E, enfim, a gente recruta tudo isso e a gente vai entendendo que a gente não é o pedacinho, a gente não é o personagem, a gente é o todo, a gente faz parte da natureza. Tudo que tem na Terra, por exemplo, a simbologia lá da Bíblia que fala o homem, como que é? O homem veio do pó, não é assim? O que significa isso? A gente veio da terra, sabe por quê? Porque tudo que tem na terra, os minerais que tem na terra, tem dentro do seu corpo. Então a gente faz parte da natureza, a gente não está acima dela, né? E quando a gente tem essa compreensão, a gente começa a perceber que a gente também faz parte do outro. O outro não é só o outro também faz parte. O que eu faço para o outro me atinge, né? Se eu agrido alguém, estou me agredindo. A consciência espiritual te leva para esse lugar. E aí você começa a revisitar suas escolhas, revisitar suas decisões, revisitar seus relacionamentos, revisitar o relacionamento consigo mesmo. E isso faz com que a gente vai correr um sério risco, o risco de viver, o risco de ampliar a vida, o risco de se reconhecer verdadeiramente. Tudo isso é maravilhoso. Então, tendo consciência de tudo isso, a gente se aproxima do que Jung chama de self. Self é a totalidade do ser, que eu chamo aqui de consciência espiritual, de alma, de essência, ou do que você decidir chamar também. Meus amores, estamos chegando ao final de mais uma live, né? Hoje o tema foi consciência espiritual. Essa consciência guia, ela chama a sua alma, ela convida você a crescer o tempo inteiro. Então, o meu convite continua sendo esse. Que a sua alma possa abrir frente e que você possa levar essa alma para onde você for. Levar essa luz que você está ampliando na sua consciência, né? Principalmente que ela brilhe para você desbravar a frente, criar coragem, romper, né? Ser um disruptor aí do seu processo que poderia estar parado, mas que aí você, por escolha, por consciência, decide trazer essa evolução, essa prosperidade para o seu próprio caminho. Isso é uma escolha interna. E eu espero que você possa escolher por você todos os dias. Todos os dias. Eu posso falar o que for, mas tem uma coisa que você não vai poder fazer. Você não vai poder se abandonar. Nesse processo é muito importante que você não se abandone, que você dê a mão, que você confie no que você está construindo. Esse é o caminho da resolução, esse é o caminho da consciência, né? E assim a gente vai construindo essa ponte. Gratidão, meus amores. Olha lá. A Helene diz, maravilhosa live. Obrigada, gente. Vai ficar gravada, tá? Compartilha com quem você acha que precisa também dessas mensagens, né? E aí a gente vai criando nossa ponte, nossa corrente do bem. Semana que vem tem mais Caindo a Ficha. Gratidão pela presença de todos vocês. Um abraço, um beijo cheio de amor e consciência para cada um de vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.